Olá a todos. Hoje estou um pouco rouco. Bom, sem querer ser um pouco enjoativo, mas já sendo, eu vou contar um pouquinho sobre o que eu aprendi com o geólogo bilionário João Cavalcante sobre uma fraqueza espiritual que nós temos, tá? Bom, a maioria das religiões, eu acredito que todas as religiões monoteístas acreditam que quando a gente passa para o outro lado, a gente é julgado pelas coisas que a gente fez durante nossa vida aqui na Terra. E, bom, se a pessoa roubou, ela vai pagar por isso. Se a pessoa foi desonesta com alguma coisa, ela vai pagar por isso também. Bom, tem pessoas que são muito detalhistas, acreditam que até que se sua balança do seu mercadinho, a balança do seu mercadinho tiver com erro intencional, você vai pagar por isso também, ou seja, erros. A gente vai pagar por todos os nossos pecados, né? Mas, bom, a pergunta é: qual que é o pior pecado? Qual que vai custar mais caro pra gente? Se a gente pudesse, bom, ver qual pecado vai custar mais caro e a gente pudesse trabalhar isso para evitar esse pecado, que tal? Tem pessoas que podem dizer o seguinte: eu acho que o pecado maior é falar fofocas. Outro pode dizer que o pecado maior é matar alguém. Mas será que tem um pecado que a somatória dele é muito grande para todo mundo? Ou seja, será que tem um pecado que é normal para todo mundo? Para mim, para você, será que tem? E a resposta é sim, tem um pecado que é padrão, tá? E ele vai ter um peso enorme. Esse pecado é formado pelas nossas opiniões. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo claro. Foi um exemplo que o João Cavalcante me deu. E eu acho interessante esse exemplo, porque eu já vou explicar o motivo, mas vamos supor o seguinte: o pessoal nos Estados Unidos resolveu, durante a guerra, Segunda Guerra Mundial, jogar duas bombas nucleares, uma na cidade de Hiroshima e a outra na cidade de Nagasaki, no Japão. Duas cidades. Bom, essas bombas, elas têm um raio de alcance enorme, né? Pulverizam as pessoas num determinado raio de alcance, inclusive. E, bom, a pessoa não pode se esconder, a pessoa não pode correr, a pessoa não tem a menor chance, né? Mata todo mundo naquele raio de alcance. E, bom, tem pessoas que acreditam que aquilo foi bom. Sério. Tem um canal aqui no YouTube que eu gosto de assistir, que se chama Tradutores de Direita. E sei lá como eles fizeram um vídeo tentando justificar o porquê aquelas bombas foram boas. Agora, o que o João me ensinou foi o seguinte: se você concorda que jogar uma bomba nuclear foi bom, você vai receber lá do outro lado parte da responsabilidade por isso. Por quê? Porque você não teve a chance de tomar a decisão de jogar uma bomba desse tipo. Você não teve a oportunidade de estar no avião e tomar a decisão de apertar ou não o botão. Você não teve. Mas, lá no outro lado, o pessoal que vai atuar contra você no seu julgamento, vai ter o pessoal de defesa e o pessoal de ataque, lá, o pessoal de acusação. Esse pessoal de acusação, eles vão usar tudo que você falou contra você. Se você falar assim: eu sou a favor, eles vão dizer: tá vendo? Se ele tivesse no avião, ele apertava o botão. Se ele tivesse tomado a decisão, ele tomaria a mesma decisão daquele outro cara. Então você vai receber parte da responsabilidade. Então sempre que a gente tiver que dar uma opinião, a gente tem que saber que tudo que a gente faz neste mundo, está registrado num livro. E no dia do nosso julgamento, o pessoal da acusação vai usar cada vírgula que a gente falou. Então, bom, vem uma pergunta com base nisso que eu quero responder também.
eu estou aqui apresentando os vídeos, vocês estão entendendo que existem algumas coisas que não estão certas, eu não estou apresentando nenhuma teoria da conspiração, só estou mostrando informações, ok? Vocês estão vendo que tem algumas coisas que estão erradas. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Você vai sair por aí reclamando? Não adianta. Não adianta nada. Absolutamente nada. Não adianta reclamar. Ah, mas eu vou sair, a pessoa vai sair por aí numa passeata? Não adianta. Vai adiantar alguma coisa? Pergunta sincera. Vai adiantar alguma coisa? Vai mudar? Não vai mudar nada. Não vai mudar. Isso é verdade. Então, pensa, na prática, o que adianta você estar assistindo esses vídeos que eu estou fazendo? Só para tomar conhecimento e ficar mais nervoso, mais agitado? E a resposta é não. A vantagem de você estar assistindo esses vídeos é para vocês mudarem a opinião ou não emitirem opinião favorável a determinada coisa. A gente não pode, a gente tem que evitar emitir opiniões, principalmente as opiniões que estão discordantes. Por exemplo, não discordantes, mas que são loucas, né? Eu vou fazer um vídeo sobre o revisionismo. O revisionismo é um grupo de pessoas aí que dizem que o holocausto judeu não existiu. Basicamente é isso. Pô, esses caras vão receber a mesma carga lá no céu de Hitler. Meu, não faz diferença entre uma pessoa que mata e uma pessoa que diz eu mataria. Não tem diferença. É a mesma coisa na hora do julgamento. Você só não fez por falta de oportunidade. Tipo assim, você tem uma arma aí perto de você? Não, não tem. Pronto. Então, será que se você tivesse, você não atuaria que nem um traficante? Não dá pra saber, você não tem. Então, o que vai valer pra você que não tem? É a sua opinião. A sua opinião vai dizer lá em cima pro pessoal da acusação, tá vendo? Ó, ele não teve oportunidade de fazer isso. Mas, se ele tivesse, ele teria feito, porque olha a opinião dele. Então vocês percebem? A nossa opinião, eu tomo muito cuidado com a minha opinião aqui, tá? Porque uma coisa é eu dar opinião para uma pessoa ou duas. Agora, uma outra coisa é eu dar opinião para um monte de pessoas. Se eu der uma opinião errada para vocês, dar uma opinião que vai fazer vocês seguirem um caminho ruim, por exemplo, eu vou pagar por isso. Vocês percebem? Não é trivial escolher o que eu vou falar aqui. Então, bom, o assunto de hoje é: a gente tem um pecado grande? Tem. É o acúmulo de opiniões que a gente dá. Se as nossas opiniões forem muito ruins, por exemplo, isso vai pesar demais. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo. De agora, tá? Eu vi um vídeo do Anthony Garotinho sendo preso, tá? A filha dele chorando, gritando que o pai dela não é um bandido, certo? E o cara indo por uma viatura, sei lá, algum lugar, uma coisa assim esquisita, e tendo uma puta briga, um sentimento horrível naquele momento. E aí as pessoas colocando comentários embaixo assim: isso é justiça, isso é aquilo, isso é não sei o que. Sinceramente, se alguém me perguntasse se isso é justo ou injusto, eu falaria: olha, eu não posso dar opinião. Eu não posso, porque eu não sei toda a informação. Eu não sei toda a informação, por mais que a mídia tenha deixado claríssima qual que é a informação que eles querem passar. Para mim emitir um julgamento sobre isso, eu não vou emitir julgamento. Não conheço o cara, não sei o que ele fez ou não fez, não sei quem julgou, não sei como é que foi isso. Então assim, eu prefiro não julgar. Ah, mas é certo ou errado? Meu, não sei. Não sei. Então assim, por quê? Puxa, o que eu ganho? O que eu ganho julgando uma pessoa que eu nem conheço? O que eu ganho? Nada. Agora lá do outro lado eu sei que eu vou perder alguma coisa. Porque as minhas opiniões vão lá pro outro lado no meu livro de registro. Olha, pro pessoal da acusação usar. Então, a gente precisa ter muita paciência, tá? Muita calma. Quando as pessoas te pedem uma opinião e você não tem ela formada, você diga:
preciso pensar. Ou diz, prefiro não opinar. Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui. Tem um vídeo, eu vou deixar aí na descrição deste vídeo, mas é assim, a Fátima Bernardes perguntando o seguinte: se tivesse um policial mais ou menos mal no chão e um bandido gravemente ferido, você acudiria a quem? Policial ou bandido? Aí um cara falou que acudiria o policial e, sei lá, 5 caras, sei lá, falaram que acudiriam o traficante, o bandido. Bom, e aí tinha comentários abaixo, né? Os comentários diziam assim, como é que era? Tinha um que era muito interessante, dizia, eu acudiria o policial e daria 2 tiros no bandido, o cara dizia, né? Mas olha só, a verdade é o seguinte: por que a gente precisa dar opinião sobre uma coisa que a gente nem participou? Que nem existe? É uma ideia. Te digo mais, sabe qual que seria a minha opinião? Desculpa, fulana. Eu pegaria o telefone e ligaria para o 190 para emergência, porque na verdade você não pode, você sabe isso, hein? Deve saber. Você não pode locomover uma pessoa que está com ferimento. Você não sabe se quebrou um osso, se aconteceu alguma coisa, você tem que deixar o cara lá no chão e chamar a ambulância, que é o pessoal que tem condições de acudir essas pessoas. E já aviso, tem 2 caras aqui no chão, né? Estão na mão de Deus. Paciência. Não é isso? Ou seja, a resposta às vezes é mais complexa. O que você faria? Você acudiria a um ou outro? Como assim? Você é médico? Você é médico para acudir um ou outro? Como é que é isso? Só tinha gaze para curar um e não o outro, para ajudar um não outro? Existe. Você percebe? A pergunta é maldosa justamente para você emitir a sua opinião. E a sua opinião será uma opinião errada. Se você falar que vai acudir um, tá errado. Se você falar que vai acudir só o outro, tá errado também. Não é isso? Lógico que tem um que é mais errado que o outro. A gente sabe qual é a resposta certa, né? Mas olha lá, eu emitindo opinião. Não é isso. Eu não emitiria minha opinião. A gente tem que evitar emitir opinião. Tá bom? Brincadeiras à parte aqui. Principalmente, poxa vida, eu tive que bloquear pessoas aqui nos comentários, pessoas defendendo o nazismo. Meu, que é isso? Como que alguém pode defender uma coisa que não tem como? Não tem como defender. Morreu gente por causa de uma bobagem, por causa de um louco. Então assim, a gente tem que ter consciência. Você é a favor da bomba nuclear? Tá bom. Você é? Beleza. Você tá afim de pagar por isso quando você subir lá em cima, pela sua opinião? Não tá. Então assim, peça desculpas pela sua opinião. Fala, desculpa, eu andei revisando minhas opiniões sobre isso, aquilo, etc. Tal. Eu prefiro assim, desculpa, não faria isso que eu falei que faria, não faria aquilo outro, e é isso aí. E mude. Seja mais pacífico. Como diz na Bíblia, né? O reino de Deus será herdado pelos mansos. Então, com todos os vídeos que eu estou colocando aqui, bom, eu espero que ajude vocês a organizarem suas opiniões, para não dar opinião errada sobre as coisas. E, assim, de preferência, ter tolerância com tudo, não intolerância. Porque, bom, o chefão aí, né, ele é bastante tolerante com a gente. E a gente precisa também ser tolerante com o próximo, não é isso? Bom, muito obrigado. Por hoje é isso. Até mais.